Peguei uma régua para colocar o microfone para eu poder medir minhas palavras. Hoje eu vou contar para vocês a história completa da pirografia, essa arte ancestral que já vem acompanhando a humanidade desde a pré-história. Então, assim, cola comigo até o fim do vídeo porque você vai ficar encantado com a história da pirografia igual eu fiquei, porque quando eu comecei a pesquisar eu não sabia que era tão grande, tão rica essa história. Então vamos logo pro vídeo. Mas antes do vídeo começar, já deixa o seu like e se inscreve, porque esse vídeo tá muito bom e os próximos vídeos vão ser muito bons também. Então, assim, você não vai querer perder. Dá o like e se inscreve. Oi, eu sou o Rafix e você está assistindo ao Rafix Channel. E aqui no meu canal a gente fala bastante sobre pirografia, artes em geral, criatividade, desenho. Então já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Vamos começar então pela definição de pirografia. O que seria pirografia? Que é decorar madeira ou outros materiais utilizando calor. Seria essa a descrição básica. A palavra pirografia, ela deriva do grego e significa escrita com fogo. Mas então, como que ela surgiu? É difícil dizer como ela surgiu, porque os registros históricos são meio perdidos quanto a essa modalidade artística específica. Mas acredita-se e teoriza-se que a pirografia já vem junto com os homens das cavernas desde a descoberta do fogo, há mais ou menos uns 10 mil anos atrás. Acreditam que quando o homem fazia fogueiras e criava padrões desenhados através dessas fogueiras no chão ou qualquer lugar onde o fogo pegasse, isso já poderia ser considerado pirografia. Para mim, eu não acredito que isso era pirografia porque não era proposital. Talvez tivesse alguém que conseguisse usar o fogo naquela época, mas não temos o registro para dizer que essa pessoa ou o grupo estava usando a pirografia propositalmente, colocando fogo nas coisas para deixar uma marca. Eu considero, na minha opinião, a segunda teoria melhor, que quando o homem começou a dominar a forja de metais, ele já começou a fazer pirografia também. Porque a partir do momento que você tinha o ferro quente, aquecido, você poderia marcar superfícies de madeira ou qualquer outra superfície propositalmente, né? Eu quero realmente pegar esse material quente e furar essa madeira para deixar uma marca ali. Isso é, para mim, a marca histórica de que a pirografia nasceu ali. E isso aconteceu na Idade dos Metais, entre 4.000 e 5.000 anos antes de Cristo, e foi quando o homem começou a dominar os metais. E é bem difícil dizer quais trabalhos de pirografia foram feitos na Idade dos Metais e quais foram feitos na Antiguidade, né? Porque quando a Idade dos Metais acaba é quando a escrita é inventada e aí começa a parte da história que a gente chama de Antiguidade, com as civilizações antigas, como os egípcios, por exemplo. Beleza, então a pirografia, como a gente conhece mais ou menos, surgiu ali na Idade dos Metais e era feita com metais aquecidos dentro de fornos ou dentro de bacias de carvão e era aplicado diretamente na madeira esses metais quentes para desenhar. A pirografia apareceu em muitas culturas ao redor do mundo, principalmente na cultura chinesa, que é a que mais se destaca, com as pirografias mais belas e com a técnica mais bem desenvolvida. Para a tecnologia daquela época, eles conseguiam fazer imagens muito bem detalhadas. Então, eles com certeza se destacaram na história como artesãos muito talentosos. Inclusive, a técnica de pirografia na China era conhecida como bordado de agulha quente, e que até hoje é ensinada e é uma arte tradicional lá da China. E inclusive tem um artista aqui, ó, que ele ensina, vou deixar linkado o vídeo dele aqui, onde ele fala um pouco sobre a história dele com a pirografia e que até nos dias atuais ele ensina pirografia lá na China. Vamos falar um pouquinho também sobre a pirografia ao redor do mundo, porque nessa época todos os países tinham alguma manifestação de pirografia. Nem todos eram tão importantes quanto na China foi, mas todos os países tinham algum tipo de pirografia rolando ali. E é claro que o nome pirografia naquela época nem existia ainda. Mas vamos falar um pouquinho sobre a América do Sul, onde foram encontrados registros históricos de pirografia feitas na Argentina e no Peru, principalmente nas civilizações Nazca e Moche.
Vamos falar também sobre o Japão, que tem uma técnica única que é derivada da pirografia, mas não é exatamente pirografia, porque não era a gravação de imagens, mas sim a queima da madeira para deixar ela esteticamente bonita. E essa técnica se chamava Shosugi-ban, que é uma técnica que envolve queimar a madeira para deixar bem evidente os padrões naturais da madeira e que deixa ela muito mais bonita e que é uma coisa muito tradicional do Japão, que é utilizada na arquitetura deles até hoje. Na Rússia, a pirografia era utilizada também para decorar pratos, copos, colheres e aquelas bonecas tradicionais, as matrioscas, que também eram pintadas, né? Mas elas tinham a pirografia ali em composição junto com a pintura. A gente não pode esquecer das civilizações africanas também, que têm os registros mais antigos de pirografia e que até hoje se usa pirografia também como arte tradicional. Inclusive se comparando ali com a China no nível de relevância dessa técnica pirográfica. Já na Europa, a pirografia apareceu como uma arte folclórica, bem típica ali dos povos da Romênia, Hungria, Polônia e também Flandres. Mas a pirografia não ficou só como uma arte folclórica e ela, ali na Idade Média, na Inglaterra, começou a ganhar notoriedade através das mãos dos artistas que queimavam com os pokers, que eram aquelas hastes de metais que usava para mexer a lenha dentro da lareira. Aquilo era chamado de poker, e a pessoa que desenhava com aquela haste quente era chamada de poke artist, ou de poke worker, que são palavras muito difíceis, mas que são termos que utilizavam naquela época para definir um pirógrafo, uma pessoa que trabalhava com desenhos com fogo. Essa técnica do poker, ele ficou muito famosa ali durante o século XIX, tanto que foram inventadas novas tecnologias que foram aprimorando esse trabalho de poker. Ou seja, eles começaram a criar fornos portáteis ou baldes com carvão que eles podiam levar junto com eles para qualquer lugar, caso não tivesse uma lareira por perto, onde eles esquentavam vários pokers que eles utilizavam ali para poder gravar as paredes, os móveis e outras coisas de madeira ou couro. Naquela época também o couro era bastante gravado, e instrumentos musicais também. Existem vários instrumentos famosos assim de reis e rainhas que eram decorados com pirografia. A técnica de poker, ela ficou muito famosa ali, tanto que grandes artistas começaram a usar também. Alguns exemplos de artistas renomados que usaram pirografia foram Rembrandt, Picasso, o escritor Victor Hugo. Todos eles estavam ali mexendo um pouco com poker, porque naquela época era uma arte que estava se popularizando, né? E eu acho que esses artistas tinham uma vibe experimental, eles queriam ver como é que essa técnica funcionava. No século XIX começou de fato a revolução tecnológica do pirógrafo, porque logo ali no final do século XIX já inventaram uma máquina movida a gasolina, que eu vou botar a foto aqui para vocês, em que as mulheres da época aderiram muito isso como um hobby para usar em casa, e elas usavam uma mão para bombear a gasolina e na outra mão essa caneta que, alimentada pela gasolina, esquentava com uma chama uma agulha que era utilizada para gravar a madeira. E isso era muito popular na época entre as senhoras. A gente está falando aí dos anos 1800, quase chegando em 1900, e essa máquina de pirografar rudimentar, que era movida a gasolina, logo já foi substituída por uma outra máquina que era movida a eletricidade, lembrava muito os ferros de solda daquela época. Esse novo design também se popularizou bastante, mas ele tinha um problema muito sério, que ele sobreaquecia, e as pessoas não conseguiam utilizar por muito tempo porque se queimavam, obviamente. Mas logo veio um cara chamado Roy Child, e era um cara que tinha 15 anos, e ele pegou uma máquina elétrica que já existia naquela época, e ele deu uma aprimorada e conseguiu criar um pirógrafo melhor, que não sobreaquecia e que também tinha regulagem de temperatura. Então, agora, nesse momento, foi assim, a virada. Logo em 1916, a gente já tinha começado ali o século XX, e a pirografia começou a popularizar de verdade, porque foi patenteado um projeto chamado
Hot Point Pen, que significa caneta de ponta quente, e ela foi produzida em massa e distribuída, e também chegou até os Estados Unidos, onde ficou muito popular, tanto que saíam revistas de pirografia naquela época, ali por 1916, 1920, e as pessoas tinham seus pirógrafos em casa, compravam essas revistas que tinham pequenos projetos de artesanatos que podiam ser utilizados para embelezar as suas casas, e eles faziam em casa mesmo, e era tipo um DIY, faça você mesmo. Entre 1880 e 1920 foi quando os pirógrafos sofreram a maior mudança tecnológica e que foram se tornando cada vez mais parecidos com os pirógrafos que a gente tem hoje. Então a gente está falando da era de ouro da pirografia, quando ela mais se popularizou entre as pessoas e que era mais comercializado. Os pirógrafos naquela época eram baratos, por isso que era bem popularizado. Existiam kits de pirografia que eram vendidos em revistas nos Estados Unidos, que você podia encomendar pela revista ali, ligando no número e pedindo e recebendo pelo correio. Esses kits que vinham já como tutoriais, né? Como hoje a gente tem os tutoriais, naquela época a pessoa recebia pelo correio. Beleza, passamos então à era de ouro da pirografia. Começa a ter criação de máquinas, principalmente as máquinas CNC, que são aquelas máquinas que conseguem desenhar qualquer coisa, assim, mexendo um ponteiro. As máquinas de corte a laser, elas são a evolução direta da pirografia, só que de uma maneira industrializada. E hoje é o ponto onde a gente se encontra na história da pirografia. A gente tem grandes indústrias que têm grandes máquinas de corte a laser e conseguem gravar qualquer coisa regulando essas máquinas, né? Elas são para corte, mas se você diminuir a potência do laser, você pode apenas gravar, e inclusive gravar em diversos materiais como vidro, metal, coisas que você não conseguiria fazer antes com o pirógrafo. Isso quer dizer que a pirografia morreu? A pirografia artística morreu só porque agora temos grandes indústrias que conseguem produzir grandes linhas de produção de peças gravadas com um grande nível de detalhe? Não. A pirografia artística ainda continua viva no mundo atual e é muito vista como uma arte tradicional de vários países. Hoje em dia, a pirografia pode-se dizer que ela se dividiu em duas grandes áreas. A área industrial, digamos dessa maneira, quando se produz uma grandíssima quantidade com uma madeira mais barata e um design que se repete, né, já que é a grande quantidade, e você vende isso por um valor menor. E também temos a segunda categoria, que seria a pirografia artística, que quando você faz uma pirografia mais longa, mais demorada, que tem mais valor cultural e também carrega mais significado artístico, e que você cobra mais por essas peças que são únicas, né? Que demoram para ser feitas e que, por sua vez, são cobrados valores mais altos. A pirografia artística não é utilizada só como fonte de renda, ela também é utilizada como hobbies e vem crescendo bastante o uso da pirografia. Nos últimos anos você vê mais pessoas fazendo pirografia porque ela é uma arte, é uma técnica muito relaxante e que é isso que as pessoas têm buscado ultimamente, principalmente desde 2020, né, nessa pandemia que a gente, com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você passou por isso, né? Desde lá, então, as pessoas vêm buscando por atividades que sejam, de alguma forma, calmantes ou que ocupem bastante o seu tempo e que sejam relaxantes, né? Então, a pirografia, sim, tem aparecido mais na vida das pessoas e tem voltado um pouco, assim, a ter popularidade aqui entre o grande público, né? Ah, e peças gravadas também em pirografia, em máquinas de corte a laser, também são amplamente encontradas em várias e várias lojas que vendem a preços baratos essas gravações. Se você já foi em qualquer 1,99 ou qualquer loja de artesanato, você já viu uma peça lá, principalmente gravada em MDF, sendo vendida ali, e ela é muito popular, assim, as pessoas geralmente compram essas peças cruas com gravações muito simples e personalizam em casa.
Então, essa é a história da pirografia. Ela pode ser uma arte muito antiga mesmo, assim, ancestral. E a gente já não vive mais a idade de ouro da pirografia, mas ela com certeza não saiu do campo das artes tradicionais, das artes clássicas, e ela ainda é muito influente aqui no mundo, na verdade, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E de forma alguma ela desaparecerá do nosso mundo das artes. E aí, você já conhecia a pirografia? Se você gostou, já aproveita e clica aqui nessa playlist que eu tenho muitos vídeos de pirografia que eu fiz ano passado. Eu estava desenvolvendo uma coleção de pirografia e eu aposto que você vai curtir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve. Tchau!